essa lâmina aqui já foi vista, né? Que o prazo deve constar no ato da constituição da CPI e é contado a partir da data da publicação em dias corridos. A CPI se extingue, se não for concluído, e assim por diante. Conclusão, relatório, arquivamento. Já estamos no final da questão da CPI. Eu vou esperar o pessoal chegar mais aí, viu, Éder, para fazer o esclarecimento que tu falaste aí. Ao final dos trabalhos, então, será elaborado o relatório analisando duas vezes os documentos juntados e cotejados com os depoimentos. Concluirá pela existência ou não de irregularidade, descrevendo-as. Isso vai ser mais conforme o regimento dispuser, o regimento interno. Uma coisa que a lei federal determina é, havendo irregularidade, o encaminhamento do Ministério Público. As outras, mandar para o Tribunal de Contas, ou oficial prefeito, quando o problema for acarretado por um funcionário, isso a própria Câmara pode decidir como que ela vai fazer, né? Então a Câmara mesmo vai concluir no trabalho da CPI, constatado que a irregularidade foi praticada por um secretário, por um funcionário, vai mandar para o prefeito cópia do relatório para pedir a responsabilização do servidor, quando for este o caso. Apontará os responsáveis e as leis infringidas. Já que isso vai para o promotor, quase sempre é bom, alguns promotores têm preguiça de tipificar, buscar na lei qual foi a irregularidade cometida, com o auxílio do assessor jurídico da Câmara, vocês podem já colocar as irregularidades levantadas, tipificam o ilícito do artigo tal, da Lei 8429, do Código Penal, já colocando ali uma tipificação, facilita o trabalho do promotor. Eu posso assegurar para vocês uma convicção forte que eu tenho, de que a CPI que foi dirigida, a CPI do Mensalão, que foi dirigida pelo nosso deputado aqui do Paraná, lá de Osmar Serralho, doutor Osmar Serralho, não fosse o excelente trabalho do doutor Osmar Serralho em tipificar, cruzar todos os dados, não fosse o conhecimento do doutor Osmar Serralho, em quem eu nunca votei, na verdade, mas votaria com satisfação, mas senão o Ministério Público, a Procuradoria da República não teria muita base para fazer o indiciamento que fez e dar o resultado que deu, que ao meu ver foi bom, ainda que pela primeira vez se viu algo semelhante, né? Não só em termos de ilicitude, mas também de punição. Eu acho que estamos, ao contrário de muita gente que tem total desesperança no Brasil, eu pelo contrário, eu estou acreditando que o parto tem dor, né? Um novo Brasil só vai ser parido com ou uma cesárea, ou uma cirurgia, ou um pouco de dor. Às vezes não, mas eu acredito que nós estamos construindo uma sociedade melhor. Posso estar equivocado, não tenho pretensão de estar certo. Mas então, como eu digo, o trabalho do Osmar Serralho, a meu ver, foi fundamental. E a imprensa não lembra de acreditar isso ao doutor Osmar. E por último, acho que é a última lâmina sobre CPI, havendo divergência dos outros membros com o relator, podem, de comum acordo, antes da juntada ao processo, modificá-lo. Muitas vezes se ouve falar, o relatório é votado, porque nós ouvimos falar das comissões lá da Câmara dos Deputados, onde o relatório é votado entre os integrantes da comissão lá, entende? Não no plenário, porque o plenário não tem que votar, ou aprovar, ou rejeitar o relatório da CPI, de jeito nenhum. Porque a CPI que está lá investigando, ela que é encarregada de examinar a ocorrência ou não de irregularidade. Como é que você vai jogar um relatório sem que os outros parlamentares tenham analisado provas, testemunhos e tal, né? Como é que você vai jogar isso para apreciação do plenário? Já pensou, uma CPI conclui que há irregularidades consistentes nisso, tipificando e tudo, chega no plenário, o plenário, não, vamos arquivar. Pelo amor de Deus, já aconteceu numa Câmara, desta vez, do sudoeste do Paraná, aí os vereadores vencidos me disseram, mas escuta, o que a gente faz? Pede cópia do relatório, põe embaixo do braço e vai lá no Ministério Público você, diretamente. Não importa se a Câmara arquivou ou não, o que não pode, o que a Lei 1579 de 52 não permite. Então, quando se vota relatório, é dentro da própria CPI, não no plenário geral.
Porque os membros da CPI na Câmara dos Deputados são 30, 40 membros. Não é 3 vereadores, não são 3 deputados. Certo? Então, o relatório não é votado em plenário. Outros encaminhamentos, não havendo previsão regimental, e nós estamos falando de regimento interno, podem ser deliberados em plenário. Escuta, vamos mandar também para o prefeito para que tome as providências com relação ao servidor. Isso pode constar no regimento interno. Se não constar, a Câmara tem poderes para deliberar sobre isso. Mas, havendo irregularidades, não existe isso de votar o parecer da comissão em plenário. Não pode. Professor. Oi. Não sei se é pertinente agora, mas comissões internas da Câmara também, os relatórios são votados só dentro da comissão? Tem alguns casos que não. Tem alguns casos em que o relatório sendo favorável ou contra uma determinada proposição, né, onde pode-se pedir a manifestação do plenário. Né, caso da Comissão de Constituição e Justiça, quando... normalmente a dela não pode, mas as outras podem. Porque quando ela diz que é inconstitucional, né, deveria ou deve prevalecer o entendimento da própria comissão, porque ela tem que estar respaldada e dizer onde está a inconstitucionalidade, certo? Daí nem vai. Que nem agora, a Assembleia decidiu aqui que aquela emenda que o Requião Filho fez no reajuste dos professores é inconstitucional. Quem decidiu? A própria Comissão de Justiça. Isso vai para o plenário? Não vai. Não vai. Em alguns casos vai. Se numa Câmara de 3 membros, a divergência de 2, tem que fazer um novo relatório? Não, faz um relatório em separado, voto em separado. Porque o parecer, na verdade, ele é uma exposição do voto do relator. Então, aconteceu isso, o relator vai relatando. Assim sendo, voto pela legalidade ou pela inconstitucionalidade. Ele vota, ele profere um voto assim como o juiz profere uma sentença. Aí o outro diz, não... Eu acompanho o teu voto se você modificar o relatório. Mas isso é uma transação que se faz entre eles. Ou, como acontece na Câmara dos Deputados, determinados partidos lá dizem, não, nós não concordamos com esse relatório. Se houver uma modificação, tal, ou pontual, aí nós assinamos. Antes dele ser entregue para o plenário. Para o presidente da mesa. Aí pode modificar. E se o relator empacar e disser, não, meu relatório é esse e acabou, os outros podem, aí dentro da comissão, rejeitar o relatório do relator, caso em que será apresentado um novo relatório. Mas daí quem faz o novo relatório? Aí o presidente da comissão designa um novo relator. Tá. Valeu? Eu estava falando de regimento, mas, bom, é outro assunto, eu não vou misturar as coisas agora. Votação pelo plenário. Está aqui, ó. O relatório da comissão não é submetido à aprovação do plenário. E a razão é compreensível, pois os poderes de investigação foram cometidos a uma comissão, e só ela, pode decidir pela existência ou não de irregularidade. Eu vi muito regimento interno dizer que o relatório da CPI, da comissão, será submetido ao plenário. Não será. Vocês não veem isso na legislação federal em lugar nenhum. Né? Não pode. E até porque também eu já vi regimentos internos dizerem assim, quando tinha 3 votações, 2 no exame da matéria e uma terceira que seria de redação final. O pessoal imagina que às vezes isso é como jogar truco, né? Tem a melhor de 3, mas não é. Se em primeira votação um projeto, qualquer projeto, de resolução, de decreto legislativo ou de lei, for rejeitado em primeiro turno, acabou. Não existe mais projeto. Não tem segundo turno. Gente, por quê? Isso porque a definição de processo legislativo é uma sucessão de passos positivos e afirmativos, sempre tem que ter um degrau, mais um degrau. Né? Desandou, não tem mais degrau para subir, acabou a lei. Aprovou em primeira discussão, está aprovado. Reprovado. Né? Mas aprovou em primeira, exige-se uma segunda para quê? Para que se possa refletir e fazer as emendas, por isso existe o turno, o interstício. Por isso que não pode ser dispensado o interstício, salvo raríssimas exceções. Porque o interstício é para o vereador ir para casa, deitar a cabeça no travesseiro ou no sofá e pensar, puxa vida, eu acho que eu vou apresentar uma emenda. Aí ele tem tempo.
Porque o processo legislativo, como eu falei, é um processo de amadurecimento das convicções pessoais do vereador. Então não se deve fazer assim, votou agora, dali meia hora segundo turno e de tarde terceiro turno. Isso é atropelamento, isso não é compatível com o processo legislativo. Bem, se o regimento interno dispuser que o relatório será votado em plenário, então é necessário alterá-lo. Eu estou dizendo que quem tiver o regimento interno, isso tem que mudar o regimento. Tá? Ele não é votado em plenário. Outras providências, afora aquela sugerida pela Lei 1579/52, cuja cópia está no final aí do material que foi entregue, como mandar para o diretor de um instituto que recebeu um dinheiro lá, que foi investigado, para o prefeito, aí a Câmara tem plena liberdade para legislar supletivamente. Nunca em infringência com a lei federal. Nunca, mas supletivamente, o que neste caso abunda não prejudica. Né? Eu falei abunda. Abunda, uma palavra só. Hein? Cuidado aí. Cuidado. Está no ar, mas escapou. Estamos no ar. O relatório poderá propor os seguintes encaminhamentos: inexistência de irregularidade, propondo seu arquivamento; existência de irregularidade, apontando seus responsáveis, disposições legais infringidas; pela remessa de cópia da peça ao Ministério Público, se for o caso, que é isso que a lei federal prevê; e pela remessa de cópia da peça investigatória ao prefeito municipal ou à mesa diretiva, quando a irregularidade tiver sido praticada por servidor. Tá? E mais alguma coisa? Da mesma forma que as CPIs, não há necessidade de previsão em regimento interno sobre criação da comissão processante. Quer dizer, nada impede que você comece. Aqui já é a comissão processante. Perdão, nós falamos a mesma coisa lá atrás. Mas também se aplica aqui. Nada impede, né, que já existe regulamento constitucional e a Lei 1572 e o Decreto-Lei 201 auto-aplicáveis. Nesse sentido, há reiterada jurisprudência dos nossos tribunais. Daí eu remeto para a apostila. Alguém tem aí o ponto onde está? Eles me entregaram aqui também. Não tem página aí, né? Então deixa eu ver onde está um acórdão que eu gostaria de mencionar. Está no item... Caramba! A CPI, prazos, conclusão, votação pelo plenário, comissão processante. Mas aqui não tem jurisprudência como eu pensava que eu tinha colocado. Não. Não fala nada aqui. Bom, aí nós poderíamos continuar com o que está escrito aqui. Tratando-se da infração ético-parlamentar do vereador, como isso é muito extenso, eu não coloquei na lâmina aí, tá? Mas eu vou deixar para vocês fazerem a leitura com mais cuidado dessa parte aqui, porque nós já vamos pular em seguida para a aplicação subsidiária do CPC e do Código de Processo Penal agora, em diante. Aí, é isso que nos interessa agora. Existem divergências doutrinárias e dos tribunais sobre a aplicação do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal, já que o Decreto-Lei 201/67 nada dispõe a respeito quanto à cassação dos mandatos de prefeito ou vereadores. Então, se aplica ou não se aplica? Como se aplica o Código de Processo Penal à CPI? Como eu digo, existe divergência. Tem tribunal que diz que sim, tem outro tribunal que diz que não. Exemplo prático. Se o prefeito nega que aquela assinatura é dele, e o advogado dele pede perícia, e o Decreto-Lei 201 não prevê a realização de perícia, a comissão processante segue em frente, sem dar a ele o direito de provar que aquela assinatura não é dele? Eu creio que não. Então já tem jurisprudência de Minas Gerais, principalmente, é mais aberta nisso, talvez porque o jurista José Nilo de Castro, um dos primeiros que também escreveu sobre CPI, e outros trabalhos administrativos, ele atuou muito nos tribunais de Minas Gerais. Lá o Tribunal de Minas Gerais decidiu que as regras previstas no CPC e no CPP, está aí logo mais adiante nesse acórdão, em negrito aí, vocês estão vendo aí? Estão acompanhando? Que dizem respeito aos impedimentos ou suspeição, devem ser completamente aplicáveis ao processo de cassação do prefeito. Então, se uma testemunha
ela está impedida ou é suspeita, né? Como é que o cara vai testemunhar e vai ser deferido o compromisso para essa pessoa? No processo criminal, isso é perfeitamente viável e perfeitamente possível. Mas, aqui, também deve ser na comissão processante, que quando eu tenho uma dúvida sobre a origem da assinatura, como é que eu vou dizer assim, a legalidade no documento, eu posso fazer a perícia para me defender, né? Tem juristas que dizem que tem que seguir rigorosamente o rito do 201. Não havendo prejuízo para a defesa, o processo segue em frente. É mais ou menos a opinião do Tribunal de Justiça aqui de Curitiba, especialmente 4ª e 5ª Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça. Mas aqui, Minas Gerais, disse que cabe, quanto a impedimento ou suspeição. Então, se tem uma pessoa que é irmã do denunciante, por exemplo, eu faço a denúncia. Aí vai lá o meu irmão prestar depoimento também? É esquisito isso, né? E o Tribunal de Justiça daqui entendeu, já vou adiantando também isso, entendeu que o assessor do vereador que fez a denúncia, esse vereador não ficaria impedido. Eu entendo que fica. Porque se ele fizesse a denúncia, o que aconteceria com ele para o julgamento do prefeito? Ficaria impedido. Ele não poderia atuar como juiz se ele fizesse a denúncia. Está no 201, claramente. Nós vamos falar sobre isso. Mas se o assessor dele, como laranja, né, coloca lá a denúncia, como é que você não vai ver ligação entre o assessor e o vereador? Pelo amor de Deus. É visto que aí o cara funciona como pau mandado. E o nosso Tribunal do Paraná decidiu que não tinha impedimento nenhum, que não havia impedimento para o vereador julgar depois. Eu acho que tem, mas tribunal é tribunal, né? Manda quem pode e obedece quem precisa ou tem juízo. Tá bem? Então, sobre a aplicação do CPC e do CPP, daí nós já vimos aqui na apostila, aos processos administrativos em geral, veja-se a decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão. Aí eu falei antes, Minas? Não, é do Maranhão mesmo. Terra do Sarney, do meu amigo Sarney. Meu amigo Sarney. Ai, essa foi forte. Longe de mim, vá de retro, Satanás. Ué, não, desculpe os simpatizantes, mas eu não... não rezo pela cartilha do Sarneyzão, viu? Então tá, a apostila já está aqui, está dizendo que devem ser completamente aplicáveis ao processo de cassação. E ainda existe o caso, por exemplo, aqui, testemunha impedida, nós não falamos aqui da perícia, mas a perícia eu entendo que também se aplica. Esse acórdão não fala expressamente disso, mas eu achei acórdãos que dizem que sim, que se aplica ao processo, porque é um processo administrativo, portanto, são normas do direito civil que se aplicam nesse caso, né? Deve se aplicar o impedimento, suspeição, a perícia, tudo aquilo que interessa à defesa do acusado, deve ser aplicável. Porque a comissão tem o poder, se ela perceber que a defesa está exagerando para colocar impedimentos, a comissão pode advertir de uma forma discreta o advogado para que não tumultue o processo e tal. Inclusive, no civil tem multa para algumas petições, né, que retardam o processo. Mas eu quero falar uma coisa que o Dr. Éder de Moreira Salles me alertou agora há pouco. Ele está no dia a dia, está na ativa e conhece bem o Código Penal, o processo penal. Enfim, eu estou aposentado já há um bocado de anos, então eu faço minhas pesquisinhas e vou vendo. Mas ele estava me falando que houve uma modificação no Código Penal, não é isso, Dr. Éder? Que agora permite que se faça a pergunta diretamente para a testemunha. Eu disse antes que no sistema brasileiro não se podia perguntar. No civil ainda permanece isso, não é isso, Éder? No civil ainda permanece que você faz a pergunta para o juiz e o juiz lhe pergunta. Mas nos processos penais, e portanto também não mais na CPI nem na comissão processante. Obrigado pelo seu auxílio aí. Depois tu me dá o número da conta para eu passar parte da palestra aí. Não é isso, Brizola? Claro. É assim que funciona, porque eu não estou aqui como dono da verdade, nem longe de mim a pretensão de falar. Às vezes, em outras palestras de outros temas, eu digo que eu quero sim mexer com a cabeça das pessoas, chacoalhar.
meter o palitinho ali no cérebro, e essa pretensão eu tenho, mas de ser dono da verdade, aí não dá, né? Aí não tem jeito nenhum, aí vai demais. A decisão mostra que a conduta dos membros das comissões processantes deve obediência aos princípios da legalidade e moralidade, não há dúvida nenhuma. E eu já vi decisões culpando, condenando membros de CPI que divulgaram fatos que seriam crimes, injúria e difamação, e depois foram responsabilizados. Veja só, é complicado. Então tem que ter muito critério. Nenhum móvel pessoal, ou seja, nenhum interesse pessoal, sentimento de perseguição ou vingança devem mover os membros das comissões processantes. Tem que ter lisura. Aqueles fatos descritos no 201, que está anexo aí, eles têm que ser bem tipificados. Não se pode forçar a tipificação. Não, essa conduta eu acho que se enquadra aqui, pode ser que sim. Não é. Tem que ser bem clara a conduta com o tipo que o sujeito está sendo acusado. Se ele está sendo acusado pelo inciso 1º, do 5º ou 2º, tem que ser corretamente. O recebimento da denúncia pelo plenário exige quórum de maioria simples dos presentes. Quer dizer, Câmara de 9, tem apenas 7, mas 4 recebem, está recebida a denúncia. Tá? Isso é para receber a denúncia. E o recebimento dela ou não é decidida ali, naquela ocasião já, antes da defesa prévia. Defesa prévia só vem depois. Tá? Recebida a denúncia, será feito o seguinte. Oi. Já vem um microfone para ti. O encaminhamento da conclusão da CPI serve como abertura ou tem que ser... O processo de cassação vai ser votado? Porque o relatório e a conclusão, não. Entendi. Mas e a abertura do processo de cassação? Não é automática. Porque pode haver que ele não seja crime de improbidade administrativa de competência judiciária, mas infração política administrativa, que é a competência da Câmara. Vai depender de de uma denúncia daí, expressa com base nos documentos da CPI. Mas a própria CPI não faz esse encaminhamento. Mas ele pode concluir pela abertura de uma comissão processante. Sim, ela pode concluir, mas não é automática daí. Tem que novamente ir para o plenário daí, entende? É isso que eu quero dizer. Sim, sim. O plenário tem que ser manifestado aí. Daí já ocorre o seguinte, esses membros, mesmo que eles não tenham concluído, mas alguém de fora, um outro vereador, entender que cabe denúncia pelo 201, esses 3 vereadores que trabalharam na CPI ficam impedidos de integrar e de votar depois no julgamento. Ficam impedidos. Tem jurisprudência do Tribunal de Justiça também. Mas se os 3 membros da comissão já solicitarem a abertura, não vai nem para votação, né? Na verdade, o trabalho deles morre quando eles apresentam o relatório. Está aqui. A rigor, ele não devia ser uma continuidade automática do negócio, certo? E eu entendo que eles podem, através de um documento à parte, dizer, com base no relatório, nós participamos, né, da comissão. Porque aí eles já não... Bom, o relatório eles assinam, mas eu ainda entendo que tem que ter um requerimento específico. Outra peça. É, outra peça. Porque o relatório é próprio só da CPI. Né? Mesmo que eles peçam, não vai para o plenário já, para o presidente deliberar, pôr em votação, não é automático. É a minha, como eu disse antes, sem embargo de estar equivocado, é a minha opinião. Eu acho que precisa haver especificamente um pedido expresso daí, com base no relatório. Daí qualquer vereador pode fazer também. Um sujeito de fora que tenha conhecimento e pegue, também pode fazer. Porque às vezes o vereador não quer entrar no impedimento. Mas se a denúncia for feita por outra pessoa, outro vereador, ou por um cidadão, esses 3 que integraram a CPI não vão poder integrar o quórum de julgamento. E nem mesmo se foi um vereador que fez a denúncia também, não por expressa disposição do 201. Né? Não pode. E aí tem outras coisas que o 201 não fala. Por exemplo, se uma das testemunhas é irmão de um vereador, essa testemunha estaria impedida? A lei não fala nada. 201 não fala, né? Mas há outros impedimentos. E se uma testemunha for chamada lá e ela é irmão do prefeito, aí vem novamente a pergunta: se aplica ou não se aplica o Código de Processo Civil para o caso dos impedimentos?
Entende? Voltamos a essa questão. E a última palavra sempre vai ser do judiciário nessas horas, porque ele que vai dizer. Porque existem todos os impedimentos no processo civil, como o doutor sabe, os advogados sabem, e a maioria de nós também sabe. Né? Quem são as pessoas que podem apenas ser ouvidas como informante. Como informante, não é prestado a elas o compromisso de falar a verdade. Ele informa. E a comissão vai, do alto da sua serenidade, avaliar aquela informação, que não vai ter o juramento em cima dela, tá? É isso, doutor? Tá. Quem tiver pergunta para fazer, levanta a mão que a moça está sempre atenta lá, ela traz o microfone na hora, tá bem? Vamos continuar. Por sua vez, epa, o que aconteceu aqui? Ih, começou tudo de novo? Vou ter que pôr no modo aqui. Eu apertei algo e tirei da... onde é que está? Já vai voltar, pessoal. Aqui esse cursor de toque aqui. Não consegui colocar ainda o cursor em cima aqui. Oi. Já estou indo lá. Eu quero pôr a tela, por gentileza. Qual é esta pergunta? César Manzano. Respondendo, olhando para a câmera. Sim, será nulo, porque existe expressa disposição no Decreto-Lei 201. A pergunta dele é pertinente. Obrigado ao Manzano, ele está online, né? E a resposta é afirmativa, será nula, porque há expressa disposição nesse sentido. Então, não pode modificar o quórum. Nesse caso, há necessidade, ainda acrescentando a resposta, que se mude o regimento interno, se o regimento assim dispuser. Penso que com isso estará respondido. Mas como ele tem direito a mais um tópico, se for o caso, ele pode perguntar. Tem outra? Não. Ah, você pode operar de lá? Isso. Que beleza! Eu sou de outros tempos ainda, viu? O decreto, agora sim. O 5º do decreto 201 prevê que para compor a comissão processante sejam escolhidos 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Certo? Então, já se vê a Constituição. Aí que começa o trabalho deles. Por sua vez, o inciso 1º prevê que, se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação, mas daí como testemunha, certo? Nesse caso, será convocado o suplente. Lógico, tá? Outra coisa importante, que muita gente traz o relatório da comissão processante em plenário e se inicia o julgamento e não se fazem leitura das peças principais. Por que tem que se fazer? Porque quem conhece a verdade material dos fatos são os 3 vereadores, ou tiver mais, da comissão processante, porque eles trabalharam. Então, não se pode colocar simplesmente em plenário um processo com a conclusão lá pela cassação e os outros vereadores, então vamos votar, acompanhando a comissão. Eles precisam saber o que é que foi levantado. Por isso que às vezes é demorada a leitura dos processos, mas é necessária em obediência ao princípio da ampla defesa. Muitas vezes o Tribunal de Justiça do Paraná tem dado ganho de causa aos acusados, aos processados, porque não foram lidas as peças principais. Quais são as peças principais? São a denúncia, os documentos, prova, já fala, a lei já fala em prova, desde logo tem que juntar alguma prova. Eu não posso pedir, é inepta a denúncia, que disser assim, eu quero processar o prefeito porque, dizem, o jornal falou que ele é, notícia de jornal não é prova. Não é prova. A prova tem que ser mais robusta para aquela prova colhida pela comissão parlamentar de inquérito, os documentos, essas sim, são aptas a instaurar tal. Qualquer outra prova tem que ser pré-constituída com cópia de empenho, recibo e algum depoimento em cartório, né, feito por escritura pública. Isso já é uma prova que autoriza a abertura. Senão a denúncia é inválida. Diga, vereador. Professor, o suplente,
ele não reside mais no município, primeiro suplente. Mas o domicílio eleitoral ainda é da nossa cidade. Ele mora a 2.000 quilômetros. E daí? Tem que convocar ele? Não, não tem que convocar ele, porque se ele não tem mais residência no município, no momento que ele assumir, ele teria que ter a residência por força do próprio 201, lá adiante, que inclusive é motivo de cassação do mandato do vereador por residir em outro município. Então, não pode. Não pode. Pode olhar na lei aqui. Ah, lá não foi colocada. Foi sim. Então, residir em outro município, o vereador não pode. Professor, no caso da comissão de cassação, a Câmara pode receber a denúncia na sessão e já montar a comissão na mesma sessão? Tem que ser feito. Tem que ser feito. O Decreto-Lei 201 fala isso, tem que ser feito. No mesmo dia. Tá? Porque no caso da moça lá, a juíza deu uma liminar de impedimento, que disse que não deu publicidade na formação da comissão. Vocês? Isso. Ah, não, vocês membros da CPI. Não, comissão processante. Ah. Nós montamos a comissão, recebemos a denúncia, sim, montamos a comissão processante, sim, no mesmo dia, na mesma sessão, sim, e demos andamento no processo. Tá. E o prefeito andou com o mandado de segurança, e a juíza deu a liminar dizendo que nós não tínhamos dado publicidade legais, né, na montagem da comissão. Ah, tá. Nós tínhamos que ter recebido, dado publicidade, publicado no jornal, dar o prazo certo para depois montar a comissão. E ela deu a liminar dizendo que nós tínhamos que paralisar imediatamente os trabalhos da comissão. Na verdade, todo ato administrativo, para ter validade e eficácia, deve ter publicação. Assim, por exemplo, a portaria da Comissão Parlamentar de Inquérito é clara. Todos nós sabemos que tem que ser, que os trabalhos da comissão só iniciam depois de publicado. Mas, nesse caso, a comissão é formada lá. Pode, no dia seguinte, ou antes de vocês iniciarem o trabalho propriamente dito, até ali o que vocês fizeram, para mim, está certo. Mas no dia seguinte deve ter um ato que publique que na sessão do dia tal, um ato, né, uma resolução ou ato da mesa, dizendo que foi constituída a comissão processante assim, 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 assado e tal. Eu acho que aí tem que ter. Mas não, isso para iniciar o processo propriamente dito. Mas não até ali. Até esse ponto, a juíza está, a meu ver, equivocada. Tá? Tá. Depois, se vocês prosseguiram com os trabalhos sem ter esse ato, vocês vão ter que voltar, repetir os atos. Não vai ser nula a composição da comissão. Ela não morre. Não morre. Como eu disse antes do caso de Palotina, 2 testemunhas foram ouvidas e o prefeito, diretamente acusado na CPI, não teve a oportunidade de contraditar essas testemunhas. Aí eles entraram com mandado de segurança. O juiz pede informações no prazo de 10 dias. Nesse prazo, os membros da comissão, eu aconselhei eles a fazerem uma reunião e decidirem pela anulação daqueles depoimentos, porque de fato não foi ouvido, o prefeito não estava presente. E remarcaram, daí mandaram primeiro oficial o prefeito, marcaram nova data e convocaram o prefeito. Isso foi informado ao juiz, o juiz julgou mandado de segurança sem objeto. Morreu. Quer dizer, cortamos o mandado, esvaziamos o mandado de segurança. Ele estava com a bexiga cheia, porque ele conseguiu uma liminar suspendendo os trabalhos da comissão. Mas essa suspensão é sine die, não tem data. Então, no caso de vocês também, a comissão ainda existe. O que foi feito a partir da data que devia ter sido publicado o ato, no dia seguinte, aquilo lá vai ser anulado. É isso aí. Mas uma das poucas coisas que o artigo 5º fala de impedimento é esse aqui, ó, se ele for denunciante. Mas os outros casos não fala muita coisa não. Vamos lá. Se o denunciante for o presidente da Câmara, também fala, passará a presidência substituto legal para os atos do processo. E só votará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Não concordo com isso, mas está na lei. Como que o presidente da Câmara vai fazer denúncia e ele volta depois porque o quórum para cassação é de 2/3 para completar. E eu entendo que a lei, nesse ponto, redigido o projeto de lei pelo conhecido e ilustre mestre Eli Lopes Meireles, que foi o autor do 201, ele foi infeliz nesse ponto. Olha o que ele está dizendo, que o presidente da Câmara
passa a presidência para os atos do processo, enquanto tiver o processo. E só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Mas ele vai acabar sendo juiz no final. É ou não é? É. Como é que pode um cara ser acusador e juiz ao mesmo tempo? Isso me faz lembrar o caso de um garçom que atendia todo dia um juiz no final do expediente. O juiz ia lá, comia mandioquinha, tomava um chopp e tal. Todo dia o juiz ia lá, o chopinho, a mandioquinha, que aliás vai bem, né? E aí esse rapaz entrou com um processo na Justiça do Trabalho. E esse processo do rapaz caiu na mesa do juiz. O patrão negava vínculo de trabalho, dizendo que o rapaz nunca trabalhou lá, naquele bar, naquele restaurante. E o rapaz colocou lá como testemunha o juiz, que o juiz sabia desses casos. Esse juiz pode julgar, pode ser testemunha? Pode, mas ele tem que passar o processo para outro juiz. Entendeu? E se ele não pode se negar a ser testemunha, ele foi arrolado. Então não tem jeito, ele não pode julgar. Ele tem que despachar o processo, se considerar impedido, né, como juiz, e passa para outro juiz, daí ele vai testemunhar. Sim, é verdade. Todo dia que eu ia lá no bar, o rapaz me atendia e tal. Aí sim. Então ninguém pode ser acusador e julgador ao mesmo tempo, que é o que esse inciso, essa linha aí, está dizendo, que ele vota para completar o quórum de julgamento. Está na lei. O vereador arrolado como testemunha ficará impedido de integrar o plenário na sessão de julgamento, convocando seu suplente para integrar o quórum. Porque, na verdade, não existe testemunha de defesa e testemunha de acusação. Existem testemunhas arroladas pela defesa e arroladas pela acusação. A testemunha é a testemunha dos fatos, certo? Então, essa história de dizer, eu vou lá e vou falar assim, eu vou acusar, não, você vai falar a verdade do que você souber, ou lhe for perguntado. Inclusive, e o Celso Antônio Bandeira de Mello é um dos maiores administrativistas brasileiros, ele fala que as comissões, principalmente as processantes, podem ter o seu resultado, seu julgamento anulado pela justiça, o que é muito raro, porque não há possibilidade do judiciário interferir na decisão da Câmara, salvo vícios formais de não seguir o rito processual, ou que a Câmara tenha pública e notoriamente a intenção, predisposição de caçar o prefeito por caçar. Então, se acontecer assim, como já aconteceu, eu acompanhei e atendi, trabalhei na defesa, veio a denúncia, cada vereador se manifestou na denúncia, e um por um levantavam os vereadores e diziam, não só essa denúncia eu recebo e voto favorável, como todas as que vierem contra este prefeito, eu vou votar também. Esse vereador é imparcial? Não, ele já está sob suspeição. Ele não pode integrar o quórum de julgamento, porque ele já tem uma motivação, não é político-jurídica no sentido de julgar o julgamento político, mas no sentido da decisão dele estar viciada por desvio de poder. Compreende? É o vício por desvio de poder. Neste caso, a decisão dele está maculada, contaminada pela intenção de caçar, por querer caçar. Então, quando entra uma denúncia na Câmara, atenção, senhores vereadores, assessores, receba a denúncia e boca de siri, bico fechado, nada de ficar, nem nos bares, nem em lugar fora aí, porque isso pode dar problema, não se fala, não se diz nada. E, aliás, eu quero dizer uma coisa, até um puxão de orelha eu quero dar em alguns vereadores. Você pode não concordar com o teu colega vereador de um outro partido. Ele pode ser um tremendo, né? Mas, cuidado, não falem isso lá fora. Que isso seja dito em plenário. Divirjo respeitosamente de Vossa Excelência, e tem que tratar por excelência. Vossa Excelência é um borra-botas. Pode dizer lá no plenário, mas vai responder se for injúria. Mas não lá fora. Não lá fora. Por isso que a imagem dos vereadores, em grande parte, é desgastada por esse tipo de conduta, assim como dos nossos deputados federais. Lá em cima também falam uma coisa e fazem outra, né? Então, é da base do apoio, mas ferra o presidente. O outro é contrário, mas está lá. Então, tem que ter um pouco mais de critério. Por favor, o vereador
é autoridade. É autoridade constituída pelo voto soberano, popular e soberano. Artigo 14 da Constituição Federal. O plenário é um lugar sagrado, onde se discutem os reais interesses públicos do povo daquela comunidade. O plenário, para mim, eu nunca fui vereador. Não sei se terei um dia o prazer de ser. Mas o plenário é um sacrossanto recinto. Deve ser um recinto de respeito. Onde você, portador da confiança da parcela da população, você como depositário, você vai usar isso de forma legítima, coerente e correta e vai ter orgulho disso. Muito orgulho disso. Com razão. Falei bonito? Uma salva de palmas, gente. Isso que barbaridade. Depois de uma puxada dessas, não pode. Meu Deus. Temos que aliviar, às vezes, a palestra fica muito pesada, né? Aliviar um pouquinho. Oi? Vamos lá. A denúncia com a infração escrita, tem que ser escrita, poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e indicação das provas. Quando fala qualquer eleitor, esse eleitor tem que pegar uma certidão lá no eleitoral de que ele está em dia com suas obrigações eleitorais, porque senão não pode também. Se a sua condição de eleitor não tiver débito com a justiça eleitoral, qualquer tipo, ele não pode assinar a denúncia. Tá? Tem decisões. A gente pensa, não, eu sou eleitor. Não. Não é o caso de quem justificou, por exemplo, o voto. Esse está legal, tá? Justificou a ausência. Tá? E, aliás, como o pessoal fala, não é um voto obrigatório. O que é obrigatório é o comparecimento, como dizia o ministro Lewandowski, do eleitor à urna. Ele vota em branco, vota nulo. Não tem problema. O voto, rigor a rigor, não é obrigatório. O comparecimento à urna, o sufrágio que é obrigatório, né? Então temos que ter isso em mente também. A denúncia deve vir acompanhada da prova da condição do eleitor do município, mediante certidão atualizada, fornecida pela Justiça Eleitoral, constando que não está em débito com a Justiça Eleitoral. É importante a exigência expressa de indicação das provas, como fala a lei, para evitar que denúncias vazias sirvam a propósitos políticos. Se exige que haja indícios sérios, evidentes e capazes de justificar o recebimento da denúncia, sob pena daquilo que a gente diz em direito de inépcia. A denúncia é furada, vazia, é nula. Tá bem? Então, muito cuidado com isso também. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, agora sim, é o de Minas Gerais. Antes eu falei, Minas era Maranhão. Decidiu que a denúncia apta à instauração de processo de cassação de mandato do prefeito deve descrever, olha o que ele diz, minuciosamente a conduta considerada típica ou ilegal, exigindo que deve ser grave e apresentar-se incompatível com a continuidade do mandato do prefeito. Então, não é qualquer conduta. Ela pode dar improbidade, pode dar outras coisas, não propriamente cassação. Tá? Então, é preciso muito critério e objetividade nisso, e muita isenção por parte dos vereadores. E aí, nós temos, logo na página mais abaixo, a ementa, o acórdão de Minas Gerais, onde diz lá, ementa, mandado de segurança, procedimento político administrativo, cassação de prefeito, denúncia, fato típico, inépcia, ou seja, não tem fundamento. A denúncia apta a instaurar procedimento político administrativo, objetivando a cassação de mandato de prefeito municipal, deve descrever minuciosamente a conduta considerada típica, com indicação de provas contundentes. Isso é a exigência do tribunal. Mas eu diria, ao menos uma razoabilidade de provas, porque o resto a comissão vai levantar e vai fazer. Se possível, pré-constituídas. Se possível, também, tá? Há uma condição. A conduta deve ser grave e apresentar-se incompatível com a continuidade do mandato do prefeito, sob pena de nulidade do procedimento por inépcia da peça de denúncia. E daí continua mais um pedacinho. E aí, nós voltamos novamente ao item 2.5, quais são os poderes da comissão processante. E aqui a gente segue rigorosamente o decreto 201/67, que está em anexo aí, vocês podem ver. Decorrido o prazo para defesa, que é aberto depois da publicação do ato, manda-se documentos, cópia para fazer a defesa. Tá? Se a juíza exigiu aí um ato de constituição, antes de fazer essa fase
Daí, ela pode anular até lá, como já expliquei. Emitirá parecer dentro em 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Então, é isso. A comissão recebe a denúncia. É constituída a denúncia, a Câmara recebe, é constituída a comissão. Vamos supor que foi feita a publicação do ato da comissão, designação da comissão. Feito o prazo de defesa, vem a defesa, uma defesa prévia, aí a comissão vai analisar essa defesa. O que ela vai fazer? Ela vai ver se a defesa é razoável ou não, se já tem prova suficiente ali para esclarecer os fatos e inocentar o prefeito. Então, eles já deliberam e apresentam o relatório que vai para o plenário. Se o plenário, apesar da contrariar na comissão, achar que deve continuar, vai continuar. Mas, se o plenário rejeitar a denúncia, encerra seu processo com seu arquivamento dela, não cabendo recurso. Não cabe recurso. Nem do denunciante, nada. Se a denúncia for recebida, prossegue seus trabalhos. E se a denúncia for recebida, também o acusado, o investigado, não tem o que fazer contra isso. Né? Juiz nenhum vai dar uma decisão para dizer, não devia ter sido recebida. Porque isso é uma questão interna corporis. Tá? E, então, adiantando o que vem mais à tarde, porque eu estou vendo que o tempo está encurtando, as decisões da Câmara, que são competência exclusiva dela, como julgamento de contas do prefeito, julgamento do prefeito ou de vereador, quando isso compete exclusivamente à Câmara, não compete ao Judiciário, não compete a outro órgão, a decisão, no mérito, é imutável. Juiz nenhum pode mudar, a não ser que, é isso que a gente sempre tem que ressalvar, que tenha havido vício formal capaz e suficiente de prejudicar a defesa. Se o juiz entender, o desembargador, o juiz, que não houve prejuízo à defesa, o fato de não ter sido ouvido uma testemunha, porque às vezes o cara arrola 7, 8 testemunhas, mas ele tem que arrolar e dizer com que finalidade ele vai arrolar essas testemunhas. A comissão tem o poder de dizer, não, 5 testemunhas já esclareceram os fatos, não precisa mais testemunha. E já tem decisão também do Tribunal de Justiça aqui do Paraná, dizendo que uma testemunha que não foi ouvida, foi arrolada e não foi ouvida, foi dispensada, ele se sentiu prejudicado, o prefeito impetrou um mandato de segurança, que veio aqui para cima, ou agravou, não me lembro, e o tribunal aqui falou, não há irregularidade, o trabalho da comissão não é nulo por causa disso. Né? Tem que ficar demonstrado o prejuízo à defesa. Sem o prejuízo, o tribunal passa muito por cima. Não adianta você dizer, houve erro formal, não seguiram os ritos. Se essa não obediência à estrita formalidade da lei, né, não for prejudicial, o tribunal tem mitigado isso, tem passado por cima. Mas cassar ou não o prefeito é uma decisão exclusivamente no mérito política. Mas entenda-se, política baseada em provas, em documentos, não política partidária, compreende? O julgamento é político porque é feito por políticos, só por isso. Vamos entender isso. Há muita confusão nisso. Né? Porque hoje, se o processo for rigorosamente seguido, uma Câmara que tenha 2/3 querendo cassar o mandato do prefeito, é bem possível que ela consiga, porque a Justiça não está dando muita guarida aos recursos dos processados. Não está dando, não. É verdade. Caça mesmo. Depois, intimar o denunciado de todos os atos do processo possível. Bom, eu não vou me ater isso, porque está na apostila e é da lei, está na lei. Tá? Então, isso aqui nós vamos fazer. Né? Aqui ainda tem a expressão, viu, doutor Éder, da perguntas e reperguntas, aqui, ó. As testemunhas requereram que for o interesse da defesa. Abrir, vista do processo denunciado, para 5 dias, após emitir a parecer final, tal. Tá bom. Na sessão de julgamento, considerando que os outros vereadores não conhecem os autos, é isso que eu falei antes. Aqui, em homenagem à ampla defesa, já que os vereadores que não integraram a comissão não conhecem os autos e as provas, devem ser lidas as peças de acusação, defesa prévia, as principais provas produzidas, a defesa final e o parecer da comissão processante. Porque se for jogado lá e simplesmente julgado, o vereador que não integrou a comissão, ele não está apto a deliberar, nem para condenar, nem para absolver, certo? Então,
É necessário que se leia em plenário para que todos tomem conhecimento e se busque a verdade material do que aconteceu. Vocês desculpem que às vezes fico meio afônico aí, a garganta depois de 2 horas, 3 horas não aguenta muito não. O velhinho baqueia. O prazo do 201 são preclusivos e improrrogáveis. Não pode se prorrogar prazo do 201. Claro, senão sua não observância pela comissão pode ensejar mandado de segurança e acarretar a nulidade do procedimento. Prazo fatal é 90 dias, improrrogáveis, conforme prevê o artigo 5º, inciso 7º. Ver a apostila, também está na apostila. Isso, quando isso ocorrer, quando um juiz dá uma liminar suspendendo os trabalhos da comissão, este período não conta para os 90 dias, claro. Tá? Se o juiz depois decidir revogar a liminar ou for modificar a decisão dele, volta, fecha-se a sanfona e volta a correr o prazo. Tá? Mas durante a liminar, o prazo não corre. Então tem que ter muito cuidado com a data do início da contagem inicial e a contagem final, para não estourar os 90 dias. Eu já tive casos que eu consegui defender prefeito que, contando os prazos, deu 91 dias. Tá? Mas tem que dar trabalho. Mas é possível. Então, é 90 dias improrrogáveis. Prosseguindo ainda, cassação ou não. Conclusão. O ônus da prova cabe ao denunciante. Assim, ao encerrar os trabalhos, a comissão deve concluir se os fatos e provas apresentados na denúncia e nas produzidas durante a instrução são suficientes a ensejar o afastamento do prefeito ou vereador. E atenção, aqui fala em afastamento. Esse afastamento é definitivo. Uma vez havia a possibilidade da Câmara afastar temporariamente do cargo o prefeito. Esse dispositivo foi revogado por uma lei eleitoral, a Lei 7.000, que trata das eleições, o 9.700 ou 7.900, vocês lembram o número? Aquela lei, no final, tem um artigozinho lá, é o veneno, né, que está na cauda, que não trata de cassação de mandato do prefeito. Aquela mesma lei que fala da proibição de nomear servidores concursados, é a lei eleitoral. Lei eleitoral não, é a lei das eleições, porque a lei eleitoral é o código eleitoral. Mas é uma outra lei, 7.000 e alguma coisa. Então, ela alterou aquele artigo que possibilitava afastar o prefeito temporariamente. E esse artigo existia, que era para evitar que o prefeito constrangesse servidor, se tu for lá testemunhar. Então, mas isso caiu. Então, hoje se afasta em definitivo. Ou seja, caça. Não, porque... Não pode. Não, é inconstitucional. Exatamente. Se não for inconstitucional, é no mínimo ilegal. Tá? Porque uma lei pode não valer não só por inconstitucionalidade, mas também por flagrante ilegalidade. Tá? E aí você não precisa entrar com uma ação direta para tal. Você pede a declaração de ilegalidade digamos, pela via indireta, não direta. Tá? O juiz pode deixar de aplicar uma lei por reconhecê-la, não por declará-la inconstitucional. Reconhece que ela é inconstitucional. É o controle indireto da constitucionalidade. E ainda por controle, é muito interessante, no processo legislativo, que não é a minha área, não sei se vocês devem ter aula sobre isso, a questão da Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça da Câmara, quando ela analisa um projeto, ela faz uma espécie de controle prévio de legalidade do projeto, ou da futura lei. Quando a lei é aprovada e o autógrafo vai para o prefeito mais uma vez, ele exerce o juízo prévio de constitucionalidade da lei quando ele apresenta o veto por inconstitucionalidade. Porque só há 2 casos em que o prefeito pode vetar: inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público. Mas quando ele alegar inconstitucionalidade, ele tem que mencionar qual é o dispositivo da Constituição que esta lei infringe. Compreende? Não pode só dizer, não, eu vetei artigo tal, porque é inconstitucional. Não. Só alegar não, tem que alegar e provar, tem que mencionar. Então é mais um juízo de inconstitucionalidade antes da lei ser efetivamente lei. Isso chama-se controle prévio de constitucionalidade. Professor, eu volto aqui na questão agora. É suspensão de mandato temporário, né? Não é cassação. Não, a suspensão temporária não existe mais. Não existe mais. Não, só se for no judiciário. No caso nosso lá,
que ele está preso, a Câmara suspendeu o mandato por tempo indeterminado. Ah, estou entendendo. Uhum. Ah, você daquele caso. Chopinzinho de novo, né? Sim. Mas com base no quê? Nós pegamos certidão da polícia que ele se encontra preso por acusação. Não, então, tudo bem, a documentação eu entendo. Eu digo, a lei orgânica de vocês dava essa possibilidade? Ali diz que desde que haja provas, né? Suspensão de mandato, né? Porque, a rigor, juridicamente, a Câmara não tem competência para afastar o mandato. Ou caça ou não caça. Mas como é um caso especial em que ele está preso, está impossibilitado, nem precisava a Câmara fazer isso. Não? Não, acho que não. Porque o vice assume. Porque existe aquela questão dos 15 dias. Se por qualquer motivo, durante 15 dias ele fica afastado, o vice assume. E vocês deram posse para o vice, não foi isso? Demos posse. Claro. Claro. Mas fizemos um decreto e votamos. Não, fizeram bem. Fizeram bem. Mais uma vez, estamos diante do que abunda não prejudica. Desde que seja feito de forma correta. Está certo. Está certo o que vocês fizeram. Mas eu pergunto porque não vejo que na lei orgânica diga o prefeito será afastado. Não. Diz lá o seguinte, os casos de impedimento dele. E o impedimento, por si só, automaticamente, eu acho que foi aí que vocês se basearam, gera a necessidade do vice assumir. Né? Então, é um impedimento temporário, ele pode ser absolvido, ele pode conseguir habeas corpus e voltar. Né? Só um pouquinho, espera o microfone. A lei deixa bem falha, né? Analisa bem. O prefeito, se afastar ele não vai ter aquele contato de fazer falcatrua, induzir alguém, certo, de investigar, tem tudo isso. Advogados. Então, o medo do legislativo é isso aí. Tirar a força da gente, né? Isso que é duro. Mas o Congresso Nacional aprovou aquela lei eleitoral com esse dispositivo lá no fundo. Eu me lembro que eu fiz a defesa do prefeito, que foi afastado. E eu já estava me conformando. Foi afastado provisoriamente, temporariamente, para que a Comissão Processante julgasse. De repente, um outro colega meu veio falar, mas tu não está lembrando que esse dispositivo foi revogado? Como assim? Da onde que você diz isso? Pela lei eleitoral. Caramba, como que eu vou imaginar que lá na lei eleitoral está lá? Hoje não, hoje se vocês olharem a lei, que está aí anexo, vocês vão ver que agora vem tudo comentado, né? Antigamente não tinha essa moleza de hoje, né? Então diz, numa certa altura diz, aqui o parágrafo 2º do artigo 7º, dizia lá, o presidente da Câmara poderá afastar de suas funções o vereador acusado desde que a denúncia que era o vereador. Mas para o prefeito também cabia isso. Tá? E isso caiu depois, sabe? Não pode. A cassação ou o afastamento tem que ser definitivo. Não há mais temporariamente. Vamos continuar, que estamos chegando no final aí. E deve ter mais perguntas ainda. Como ato administrativo, o processo de cassação se submete ao controle do judiciário. Ili Lopes Meirelles, que foi o autor do 201, é quem ensina. O processo de cassação demandado pela Câmara é independente de qualquer procedimento judicial. Ou seja, se tiver algum crime do artigo 1º do 201, aqueles incisos, nada impede que, se o tipo se enquadrar também como infração político-administrativa, que a Câmara, independentemente do pronunciamento do judiciário, também julgue o prefeito. Tá? Mas pode ser revisto pela Justiça nos seus aspectos formais e substanciais. Essa palavra substancial é muito importante. De legalidade, ou seja, quanto à regularidade do procedimento a que está vinculado e a existência dos motivos autorizadores da cassação. Isso quer dizer o seguinte, faz-se uma comissão processante, reúnem-se provas e tal e tal. E a comissão faz um relatório propondo a cassação. Obrigado. E aí o que acontece? O relatório é feito sem muita base nas provas produzidas, ou aquilo que em direito a gente chama que meu Deus, me faltou a palavra agora, que o julgamento não foi conforme as provas produzidas, entende? Neste caso, o julgamento político pode ser revisto.
as provas do processo contrariam a decisão tomada. Você está me entendendo? Mas isso tem que ser uma coisa bem crassa, violenta, flagrante. Não tem elemento de prova nenhum que pudesse fazer a comissão concluir pela cassação do mandato. Certo? As provas são totalmente frágeis, para não dizer nulas. Nesse caso, o judiciário pode sim interferir, nesse caso. Mas se o conjunto probatório, é a palavra que eu estava procurando, termo. Se o conjunto probatório for harmônico, tá? Razoável e tal, a Câmara julgou, cassou, Zé Fini. Não tem o judiciário intervir, não tem jeito nenhum, não pode mais. Controle judicial é garantia constitucional assegurada. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Está lá na Constituição, é garantia fundamental. Os principais motivos de intervenção do Judiciário são vícios de vontade por desvio de poder. Falei antes. O que é isso? É quando o cara se manifesta publicamente. Eu vou caçar porque eu não gosto do prefeito ou porque ele merece ser cassado. Só por isso. Isso é vício de vontade. Sabe? É difícil de provar? Claro. É difícil de provar, né? Eu posso chamar ele de cabo de guarda-chuva, não sei mais do que, mas não tem que cuidar com isso, né? Ou desvio de finalidade também. E vejam, uma coisa que eu preciso falar, será que o prefeito tem realmente domínio de todos os fatos que acontecem dentro de uma prefeitura? Digamos, faz uma licitação, vamos ser bem práticos aqui, que não está na apostila, mas eu vou falar. E aí, ele não tem muito conhecimento, aliás, muitas vezes nada, de processo licitatório. Por isso que tem que ter o parecer jurídico no processo de licitação, ou não? Só depois do parecer jurídico, de tudo feito, né, é que o prefeito homologa e assina o contrato. E a responsabilidade do assessor jurídico, onde é que fica? Que disse que estava legal e que o prefeito podia assinar. Já pensaram? Quando o prefeito tiver conhecimento de qualquer instauração lá na Câmara contra ele, por algum motivo, o prefeito deve imediatamente tomar uma atitude, agora eu vou orientando quem é assessor do prefeito, acho que aqui não tem nenhum, que ele imediatamente baixa um ato também lá determinando a abertura de uma sindicância, uma investigação de tais fatos para apurar o que houve. É o jeito que ele tem para correr na frente e tentar se defender. Isso também vale para o presidente da Câmara, entendeu, o vereador? Sim, né? Você vai esperar o quê? Os caras concluir pela cassação do mandato? Não, então você resolva, ver o que tem. Né? Há atos que são, digamos assim, atos que são convalidáveis, mesmo que seja às vezes um ato anulável, mas ele pode ser convalidado dependendo de um outro ato do prefeito, ou de uma autorização legislativa da Câmara, claro. Então, nem todos os atos, isso é o que a gente chama de domínio do fato. Como é que eu vou julgar o prefeito? Mas ele devia saber. Mas olha, você provar que ele sabia, ou que ele quis intencionalmente fraudar a licitação. E outra coisa, eu já fui dar parecer em licitações onde eu vi, como assessor jurídico, que os concorrentes estavam mancomunados entre eles, como no caso aí da Petrobras. Você cota tanto, isso é coisa comum e nós sabemos disso. Isso não foi invenção da Dilma nem do PT, não tenho procuração para defender eles, mas isso eu já estou vendo há 30 anos atrás. Estou vendo 30 anos atrás, tá? Então, aqueles conluios, você participa do processo, mas deixa de juntar uma certidão, desclassifica. E outra coisa, o preço máximo, atenção senhores vereadores, quando é fixado um preço máximo na licitação, que é, por exemplo, 3 milhões de reais, pois tem licitante cara de pau, que entre eles fazem um conluio, e que o cara coloca lá 2.996.780 reais. Pô, um cara desses não quer disputar, ele não está disputando. Entende? Claro que isso é acordo com o outro. Neste caso, a licitação, seja feita pela Câmara, seja pela Prefeitura, pode ser no interesse público anulado, porque não representou economia, que é um dos objetivos da licitação. Não representou economia nenhuma. Gente, eu estou muito satisfeito de tratar com vocês aí. Mas temos mais uma lâmina e falta 3 minutos para terminar. Condenatória ou absolutória, a decisão da Câmara, tanto na conclusão dos trabalhos da CPI, quanto especialmente da comissão processante, não pode ser modificada pelo Judiciário via de regra. Via de regra, não. Estando correto o procedimento no aspecto formal e não havendo desvio de poder, como nós falamos, o Judiciário não pode se imiscuir na decisão da Câmara.
Nas comissões processantes, a decisão não é passível de revisão pelo judiciário, salvo que estejam flagrante contradição com as provas do processo. Isso porque a cassação do mandato é processo político. Tá? Mas a decisão há de ser lastreada em provas testemunhais, documentais, periciais, de modo que o conjunto probatório seja sólido e irrefutável. Tá? E assim, por diante. Falhas procedimentais, ausência de ampla defesa, que deve ser dado. Ainda com os meios e recursos a ela inerentes, é direito inalienável, e nisso as comissões processantes, em especial, ou as comissões parlamentares de inquérito, quando houver iniciado, devem assegurar ampla defesa. Também o contraditório, que é a oportunidade de se manifestar sobre o documento que foi juntado. Junta-se um documento para fazer prova contra mim, que sou o denunciado, investigado. Eu tenho que me manifestar sobre esse documento. Eu tenho que ter o direito de dizer que esse documento é falso, que não fui eu quem assinou. Eu tenho que ter o direito de dizer, né? Ou fica quieto, mas eu tenho o direito. Isso é contraditório. É o outro lado da questão, para que os julgadores, os senhores vereadores, possam, afinal, julgar com lisura. E aí, aquela questão da defesa, prazo de 90 dias para concluir, e a inobservância e a negativa são causas da nulidade do processo. E como diz a palavrinha lá, Zé Fini. Meus amigos, espero revê-los em outra ocasião. Foi um prazer conversar com vocês, trabalhar com vocês. Nós estamos online, vocês viram, tem gente fora nos assistindo agora, nesse instante aí. Tá? Muito obrigado aos que de longe também participaram, ao jovem que fez a pergunta, e encerramos aqui os trabalhos. Muito obrigado.